Ok, vamos então cumprimentando, a todos. Estamos chegando para mais uma de nossas edições dos Yoga Sutras, de Patanjali. E hoje nós estamos então na terceira sessão ainda, evidentemente, mas nós estamos chegando para o Sutra de número 15, tá? Nós vamos estar, então, trazendo as tratativas, vamos estar compreendendo e entendendo, destacando que esses sutras que nós estamos fazendo já a avaliação, esses sutras que nós estamos avaliando, já são sutras pré-iniciáticos ou são sutras que já trazem um introdutório para que nós possamos desmistificar, compreender, esmiuçar, ter melhor entendimento referente aos siddhis, as qualificações, as potencializações. Eu vi uma palavra muito bonita que aqui foi utilizada, habilidades, Isso, olha aqui, habilidades, realizações, os poderes do adepto. Nós vamos então estar visualizando, nós vamos estar tendo a oportunidade então de estar mergulhando um pouco mais sobre essa temática dentro de alguns sutras, mas é necessário que se faça uma base para que nós possamos ter um entendimento ou um pouco mais de compreensão para nos certificarmos que realmente não só plausível, mas como é factível, os desdobramentos que nós estamos aqui mencionando, colocando, expondo, e até mesmo para que haja uma melhor compreensão por parte do estudante, por parte do buscador, por parte do yogi. Então é muito importante que nós não precisamos nós virarmos doutores nesse sentido. Mas é interessante arranhar um pouco mais até para criar uma consciência coletiva em cima disso, criar uma consciência em cima desses pontos e até mesmo ter, de certo modo, um introdutório, uma posição, uma observação, ou mais ou menos uma posição em um aspecto referente ao todo, do que significa esses siddhis. Tá? Então, o 14º sutra anterior, nós fizemos uma tratativa muito interessante. Nós falamos sobre o substrato, que é a qual as propriedades, o substrato é aquele no qual as propriedades latentes, ativas ou não manifestadas são inerentes. Nós falamos de um todo, Nós falamos de um todo, nós falamos dos princípios, nós falamos da base de Patri, que ela está manifestada e também não manifestada, que ela tem todos os seus poderes latentes. Nós poderíamos aprofundar agora, um pouco mais nesse sutra também, colocarmos que tudo está na mente de Deus. Assim como há um plano de manifestação, há também os desdobramentos do plano etérico, o plano astral, há um plano mental, há também isso nos desdobramentos, nos grandes desdobramentos. Então nós podemos dizer também, olha que interessante isso, para nós já pegarmos o gancho para nós mergulharmos profundamente no Sutra de número 15. Nós podemos dizer que esses mesmos desdobramentos que eu estou realizando dentro de mim, os desdobramentos dentro das próprias camadas do grande, do cosmos, assim no micro, fazendo uma exposição do meu corpo, fazendo uma exposição da parte física, Deixa eu só arrumar o microfone, pode ser que faça assim, uma exposição de uma parte física, pode ser que, melhor dizendo, uma exposição da parte física que vocês estão observando, mas lembrem que eu tenho o corpo, eu tenho o etérico, eu tenho o astral, eu tenho o mental inferior, eu tenho o mental superior, eu tenho o búdico e o átmico. E da mesma forma isso se desencadeia nos planos externos. Então assim nós temos o físico da Terra, nós temos o astral da Terra, nós temos o etérico da Terra, nós temos posteriormente o astral da Terra, aí nós temos o mental da Terra, nós temos além do mental
O mental inferior e o mental superior, o búdico e o átmico, né? Nós temos também esses planos de desdobramentos dentro da própria galáxia. Nós temos o físico da galáxia, nós temos então o etérico da galáxia, nós temos o astral da galáxia, nós temos o mental inferior da galáxia, o mental superior, o búdico e também nós temos o átmico. E assim por diante, né? Nós temos isso e a escala vai indo dentro do universo. Então nós temos esses mesmos planos de desdobramentos dentro do universo. Então acontece o quê? Quando eu desdobro-me internamente, na realidade eu estou desdobrando também nesses planos. E a semente é o que me conduz a isso. A semente é o que me guia, a semente é o elemento que me leva a esses desdobramentos. Quando estou fazendo as revelações, estou retirando, extraindo as revelações dentro da extração do que a semente me permite extrair, né, ou do que a semente se desdobra e entrega de consciência, de pensamento, de entendimento, automaticamente eu estou fazendo então desdobramentos também dentro desses campos, né, desses campos universais, né, dentro desses campos internos e também dentro desses campos externos, né, fazendo uma comparação de eu para fora. Então é bem interessante esses pontos. E quando fala aqui, ó, as propriedades lativas, propriedades não manifestadas, inerentes, nós temos que ver que estes são, né, camadas de desdobramentos realizados, são situações que nós realizamos desdobramentos, são situações que nós estamos realizando, né, por assim dizer, um desdobramento que nós desdobramos-nos dentro desses corpos. Então nós estamos atingindo, né, planos de, por assim dizer, aonde está ocorrendo o projeto. Se nós estamos chegando a um determinado ponto que as energias estão latentes, então nós estamos dentro de um plano de mental, né, onde que há o pensamento, onde que há por assim dizer, né, um raciocínio para que sejam formatados arquétipos e esses arquétipos posteriormente venham se manifestar dentro dos planos físicos, tá? Pode parecer nesse primeiro momento algo assim jogado, né? Sem uma construção melhor para poder exemplificar tudo isso. Mas é interessante fazer essas tratativas, é interessante que se traga esses pontos e contrapontos, porque isso aqui tudo estará dentro, né, inserido dentro do Sutra de hoje. Então nós fizemos uma observação para que as coisas nesse mundo físico, aqui, né, os elementos, os constituintes, o que nós estamos observando neste mundo físico, antes de houverem as manifestações, antes de elas surgirem, aparecerem, primeiro elas tiveram de ser idealizadas, elas tiveram de ter sido pensadas, correto? E existe, né, um substrato, existe então essas latências, essas ativas, essas não manifestadas do Sutra 14 que fazem com que as coisas estejam lá e que quando se manifestam aqui, se manifestam através desses elementos, correto? Nós podemos fazer um mero exemplo aqui, vamos pegar hoje uma cadeira, né? Como existem milhares de modelos de cadeira, né? Mas a gente vê que o objetivo, né, que o arquétipo de uma cadeira é um só, né? É um constituinte de 4 pontos de apoio, constitui-se de um assento e um apoio para as costas, né? Então isso seria um arquétipo, um conceito arquetipal do que é uma cadeira, né? Toda vez então que nós estivermos falando cadeira, né, toda vez que nós estivermos mencionando esse item cadeira, cada um de nós vai criar dentro da consciência, né, dentro da consciência vai criar uma cadeira. E vai criar realmente uma cadeira. Ela está no seu plano mental. Você está constituindo ela dentro do seu plano mental. Cada um de nós, nesse exato momento, está criando a cadeira. Então você está agora, nesse exato momento, criando uma cadeira no seu plano mental. Assim como eu também, quando eu expus, né, como exemplo cadeira, também criei uma cadeira no meu plano mental. Inclusive uma cadeira que eu estou criando no meu plano mental, ela está interligada com outras cenas
que encontram-se dispostas, né, cenas, exemplo, cena de um filme, cena de alguém sentando numa cadeira, alguma coisa, que já se encontra também composta de outros elementos. Mas está lá a cadeira, eu estou observando, eu estou vendo a cadeira. A cadeira encontra-se nesse determinado momento, através da minha memória, que eu formatei, mas eu formatei dentro de um plano. Ela encontra-se. Assim como também ela está lá, no seu plano. Né? Ela está lá dentro da sua mente, ela está lá depositada, ela está lá colocada na sua mente, não manifestada. Então significa o quê? Nesse exato momento, né? Nesse exato momento, esta cadeira que nós formatamos em nossa mente, ela existe num plano mental. Ela está lá. Ela existe dentro desse plano mental. Ela ainda não está manifestada. Para que houvesse as manifestações, né, nós teríamos que fazer ela passar por estes planos, né, ela tem que sair do seu plano mental, tem que descer para o plano mental inferior, descer ao plano astral, posteriormente passar ao plano etérico e materializar-se no plano físico. E como é que se faz isso? Aí tem trabalho, né? Aí tem trabalho, aí tem formas disso se trazer. Então, quando um escultor, um criador, de certa forma todo mundo é escultor, né? Mesmo que trabalhe numa máquina, alguma coisa, está esculpindo alguma coisa. Mas enfim, o criador, né? A pessoa que está ali fazendo a criação nesse exato momento. Não vamos dizer o criador, vamos dizer o co-criador, né? Quem cria as coisas são Deus, quem permite que essas leis se manifestem são Deus. Mas então quando o operário, né? Bem simples, quando o operário está lá realizando a fabricação de uma peça, aquela peça, mesmo que não esteja na consciência dela, ela foi criada num plano mental. Alguém, né, imaginou ela num plano mental. Ela foi desenhada por um engenheiro, ela foi desenhada num plano mental. E olha só que interessante, né? Uma pessoa desenhou no plano mental e toda aquela coletividade, aquela agremiação de pessoas que estão ali, já tem ela dentro de um conceito mental, né? A partir do momento que eles estão colocando a mão lá na ponta, lá no início, né? No início da produção, que eles estão colocando a mão na matéria-prima, eles já estão enxergando a peça. Né? Eles já estão ali enxergando como é que vai ficar aquela peça, já estão vendo todas as peças. Então eles vão dando forma, né? Eles vão dando forma a Pactre, eles vão modelando Pactre, eles vão fazendo com que Pactre, né, os elementos de Pactre, os elementos em Pactre trabalhem. Observe que nós estamos falando de coisas latentes, ativas e não manifestadas, que estão lá, mas que se manifestam e se transformam em coisas, em algo. Então, a partir do momento, né, em que começa a mente a trazer para o plano físico essa cadeira se materializa. Ela está materializada. Então ela saiu de um conceito arquetipal, ela saiu desses conceitos e ela, através, né, da moldagem em Pactre, né, através desses processamentos em Pactre, ela se materializou. Então ela ganhou forma, né, ela saiu da não forma e passou a ganhar forma. Então ela sai do conceito mental e materializa-se, né, no conceito físico, por assim dizer. Então vamos falar sobre esse banco aqui, ó, que é um grande exemplo, é um grande companheiro para poder exemplificar essas coisas. Antes de ele estiver aqui, ele foi idealizado. Ele não era nada, ele foi apenas pensado, né? Olha, vamos fazer um banco. Né? Um banco vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter coisa e tal. Aí foi buscados os elementos, né? Foi buscados os elementos para poder formatá-lo, foi empregado o serviço, o trabalho para dar-lhe forma, foi colocado os pregos, martelos, serrote, foi empregado determinadas ferramentas e aqui foi ele moldado, né? E olha como ele, aqui feito, aqui pronto, ele já começa a trabalhar vidas, né? Porque ele começa a direcionar, trabalhar nas leis de vidas, quantas pessoas aqui sentam, o que eles estão pensando quando aqui sentam, quais são as ideias que a partir daqui eles também estão plasmando, estão moldando, né? Então olha quantas coisas já está impregnado aqui também, né? Quantas coisas aqui, ó, esses bancos de apoio já proporcionaram.
Quantas pessoas aqui sentaram, discutiram sobre variados temas, falaram sobre determinadas informações, né? Tu percebe? É uma força, uma expressão de força muito grande, né? Só que tem um detalhe também muito interessante aqui, ó. Quando ele foi idealizado, foi colocado força de vontade. Existe também a força de vontade. E a força de vontade foi maior que muitas outras forças conectadas, né? Muitas outras forças, porque a força de vontade conseguiu romper muitas outras forças para que houvesse a materialização. Tá entendendo? A própria materialização aqui já é a força de vontade sendo empregada em seu maior grau. Porque ele poderia não ter se manifestado aqui, né? Eu poderia apenas ter armazenado dentro do campo das ideias e tê-lo deixado lá no campo das ideias e não poderia ter manifestado. Ele existiria, sim, no campo das ideias, na mente, na consciência, mas não existiria fisicamente. Mas ele estaria lá, formatado acaticamente, e estaria lá como um desejo, estaria lá me manifestando, talvez astralmente, como uma emoção do querer, e posteriormente, se eu colocasse em prática, aí ele viria e materializaria-se. Então acontece o quê? Aqui diz, ó, substrato é aquele no qual as propriedades latentes, ativas ou inerentes ou não manifestadas são inerentes. É um substrato, né? Estava lá no substrato dos meus pensamentos, nos substratos, né, da minha mente. Posteriormente, eu vim, trouxe-o até aqui no plano físico e ele se manifestou. Então a gente observa que a matéria, pátria, é inerente. Né? A gente vê que ela tem as suas forças latentes, ativas ou não manifestadas. Mas nós utilizamos pátria para fazer as moldagens do mundo mental. Então espírito e matéria agem-se, né? Agem-se mutuamente nisso tudo. Até inclusive, para que houvesse a manifestação do universo, Deus teve que pensar no universo. Mas teve que também criar a substância, né? Teve que também criar, através da sua força de vontade, a substância pactre para que pudesse haver o universo. Olha que interessante isso, né? É uma forma, né, de expressão descomunal. Tem que ter a substância. Né? Vamos fazer uma exposição aqui, o universo. Desculpa, amados, a gente grava os vídeos bem cedo nos domingos, né? Então, muitas vezes dá um sono. Então aqui vamos imaginar aqui, né, Deus com o universo. Então ele vai idealizar o universo. O que ele vai ter que colocar lá dentro para se constituir o universo? Né? Quais são os elementos? Então ele vai ter que criar essas propriedades. Né? Vai ter que criar a pátria, vai ter que criar as leis, vai ter que criar a base e tal. Fusionou, saiu o universo. Perfeito? O que acontece geralmente com o lado humano? Nós não conseguimos criar as substâncias. Pátria já está aí. Mas a gente tem esse poder, né, ou poder semelhante. Nós temos esse determinado poder, essa determinada de moldar a substância, né, estando ela latente, ativa, não manifestada, enfim, nós temos essa função junto conosco. Tudo que está manifestado hoje no mundo físico, tudo que encontra-se dentro do plano físico, disposto, né, dentro da sua posição, o que eu quero dizer com isso? Um calçado, uma roupa, um carro, um pneu, um parafuso, uma roda, um asfalto, uma árvore, uma flor, usei tudo, né, que está... Na verdade é somente um substrato, se for ficar, é pactre, tudo é matéria, tudo é elementos, mas que estão ali dispostos através da idealização, estão ali dispostos através do pensamento, estão ali dispostos através de leis que fazem com que eles se aglutinem, né, e criem essas formas, permitam-se que essas formas se manifestem. Né? Agora nós fazendo uma ligação para entrarmos um pouco mais aqui no Sutra de número 15, para que nós possamos fazer um mergulho na leitura e poder extrair um pouco mais do conhecimento.
O Sutra de número 15 ele diz assim, ó, a causa da diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. Olha que coisa estranha, né? A causa da diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. Então, o que nós temos que fazer uma observação? O que nós temos que fazer uma observação? Que essas transformações que estão aqui convertidas no plano físico, né, é a causa da diferença na transformação é a diferença dos planos subjacentes. Então só puderam aqui surgir, só puderam aparecer porque existem leis e possibilidades delas aqui se manifestarem. Tá entendendo? Olha que interessante isso, né? Leis que são colocadas e disponibilizadas para que isto possa ocorrer do formato que se ocorre. Nós não estamos até agora falando aqui do banco, falando aqui agora há pouco de diversos elementos. O que isso significa? Que para haver a manifestação, exemplo desse banco, só foi possível porque existem leis que possibilitem isso ocorrer. Todo aquele constituinte que nós estávamos falando agora há pouco, né? Do plano mental, passando pelo plano tal, ativando minhas emoções, meus desejos através do astral, transformando-se em energia no duplo etérico, moldando-se e materializando-se. Tudo isso surgiu não porque eu sou o Criador, porque há leis universais que exprimem estas coisas para poderem acontecer. Exprimem, não sei se seria a palavra adequada, ou que permitem também não, mas que estão latentes e permitem ser utilizados para que essas coisas ocorram. Está entendendo? Então, o que está manifestado, né, está disposto no sentido de estar colocado, de ser em virtude das leis que o permitem, em virtude do conhecimento, de um arquétipo, em virtude de tudo que já foi criado e que possa permitir, através dessas criações, que eles se manifestem, existem, né? E é isso que aqui quer dizer. A diferença no processo subjacente, a diferença de um outro plano. A transformação foi possível porque existia uma lei base, um plano de subjacente que permitiu. Então, se está aqui físico, é porque o etérico tem as leis básicas para que permita-se que aqui esteja. Se o astral também tem as leis básicas que permitiu que isso aqui aparecesse. O mental inferior também constitui as leis permitindo que aqui seja desdobramento. E assim firma base para um e outro. Sabe que eu fico pensando que as pessoas têm diversos planos, né? Todo mundo tem planos. O mundo das ideias, né? O mundo da idealização, o mundo mental, ele é tremendo, cheio de ideias. Ideias para o bem, ideias para o mal. Mas que lá, né, o que se materializa aqui é muito pouco. Precisa de muita força, precisa de muita energia, precisa de muita vontade para fazer com que as coisas aqui se manifestem do lado de cá. É ou não? Precisa de muita vontade. E muitas vezes as coisas se manifestam do lado aqui. O ódio, né? Aí é pegado as leis que fabricam e fazem com que se materialize o ódio e assim vai indo, né? A alegria, mexendo com as emoções, né? Tudo que a gente possa estar aqui imaginando. Mas nós temos que entender que existe uma complexidade de leis, tá? Então, nesse exato momento, nós até mesmo sem um conhecimento profundo, e muitas vezes a ciência sem conhecimento profundo, as pessoas sem conhecimento profundo dessas grandes leis espirituais, nós até mesmo podemos denominar, né, até mesmo as pessoas denominavam, melhor dizendo, milagres. Milagre é algo que a pessoa não consegue explicar. Por que eu estou utilizando agora, me fugir para essa forma de pensamento? Para poder trazer aqui uma interpretação, para poder trazer aqui alguns pontos de vista, para poder trazer aqui algumas colocações, né, sobre o não conhecimento dessas leis. Essas leis que nós estamos aqui mencionando são leis que são palpáveis, a exemplo de existência,
né? Não palpáveis fisicamente, mas elas existem mesmo estando na abstralidade, mas são leis que são desconhecidas. Então, por nós não desconhecer, nós podemos dizer que elas não existem para nós, ou melhor, na nossa consciência também elas não estejam formatadas, né? Podemos ver nesses dois aspectos, e podemos atribuir isso a uma causa, a um efeito qualquer, ou também como uma mera casualidade, colocando um acaso aí, né, dentro do universo ou dentro do plano das manifestações. Mas a gente viu que o acaso não pode existir, que tudo decorre com uma precisão matemática, que tudo firma-se com uma precisão matemática. Nada ocorre ou nada manifesta-se dentro do mundo físico sem de que haja um start, um startor, né? Quem deu o start dentro dos planos mentais. Então, nós podemos dizer que as doenças são mentais, foram fabricadas no plano mental. Não querendo, muitas vezes até sem querer, mas através, né, das idealizações psíquicas, das idealizações que vão aglutinando, e aquilo transforma-se, né, num determinado elemento, e esse determinado elemento manifesta-se no mundo físico. E afina-se com as pessoas que estão determinadas no padrão vibratório e tudo mais, e assim vai. Né? E assim vai. Mas o que nós queremos agora trazer com tudo isso? Né? Falar com tudo isso, já puxar um pouco mais para dentro do Sutra de número 15 para tudo isso, para você poder compreender que, entendendo-se dos mecanismos da lei, é assim que o yogi age para despertamento dos verdadeiros siddhis, né, os verdadeiros poderes do adepto. A partir do momento que eu consigo entender dessas leis, nós apenas arranhamos, tocamos, apenas trouxemos aqui conceitos, né, para nós tratarmos desse assunto. Mas a partir do momento que eu entendo dessas leis e eu passo a vê-las dispostas, né, desdobrando em samadhi, vendo a atuação dessas leis, entendendo os mecanismos delas, eu passo a utilizá-las ao meu favor. Eu passo conhecendo-as ao meu favor, eu passo utilizando-as ao meu favor. E utilizando-as ao meu favor, são elas que eu vou utilizar-me para que eu possa ampliar as linhas do meu conhecimento, as barreiras do meu saber. É assim que a ciência faz, não é? Quando a ciência mergulha dentro das suas camadas físicas e faz as suas experimentações e vão alargando os seus conhecimentos, vai alargando-se o seu saber mediante aquela coisa que está sendo estudada, eles vão, na verdade, apropriando-se das leis do que aquilo é permitido e vão utilizando-se dessas leis para que possa se utilizar, para que possa, com essas leis, fazer com que aquela lei seja utilizada da forma que eles querem. Mas não que a lei se submete ao homem. Eles estão entendendo a lei e utilizando-se da lei para fazer que canalize pela forma dessa lei, dentro da lei, o que essa lei exprime para extrair o que se realmente quer. Vamos dar aqui um exemplo, né? A energia elétrica. A energia elétrica, nós sabemos que existem leis, né, que sabendo canalizar com estas constituintes de leis, nós conseguimos transportar a energia elétrica e levar às residências. Tá? Então, assim, utilizando-se dos constituintes das leis que lá estão, né, nós estamos transportando a energia elétrica. Vamos raciocinar um pouco disso. Percebe que o homem está utilizando-se das leis para fazer com que aconteça, né? Aconteça como o homem assim o julga que o quer, o transporte dessa energia elétrica. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vamos pensar aqui, ok, eu acho que eu consegui ter um pensamento aqui. A gente vê na linha dos animais, né? Eu vou pegar as vacas, que os homens fazem a inseminação artificial, né? Nas vacas, fazem nos animais para que poder aumentar as criações, né? Fazem manipulações genéticas e tal. Tudo isso o homem faz, mas dentro das leis que lá estão estabelecidas. E até o conhecer dessa manipulação genética é uma lei. O homem não criou, o homem não inventou, o homem está dentro das barreiras das leis. Claro que nós estamos agora falando aqui de conceitos, eu estou tentando trazer alguns elementos para nós entendermos, mas nós estamos falando de conceitos de outros planos, que o yogi passa a ter acesso.
Imagine então um exemplo aqui, ó, e vocês vão ver isso muito plausível dentro do 16º Sutra, do Sutra posterior, a gente vai tocar muito nesse assunto. Imagine eu conseguindo ver lá no plano mental o surgimento de um arquétipo. E eu entendendo e percebendo o seu desdobramento, os seus períodos de desdobramentos dentro das leis que estão lá, até a sua manifestação física. Eu passo, nesse exato momento, a ser um profeta, né? Na linguagem mais humana. Eu passo a ser a trazer profecias. Eu passo aqui a dizer, eis que em determinado momento, assim, vai acontecer tal coisa. Porque eu consegui a tocar, né? Conseguir a ter acesso ao plano mental. Eu vi lá no plano mental o nascimento dessa ideia, porque lá é o mundo das ideias, lá estão as ideias, lá está as idealizações, lá estão os projetos, lá está a semente. E eu estou vendo o período que isso vai levar através das leis para o desdobrar. Então eu estou chegando aqui, estou afirmando. Vai acontecer tal coisa no dia tal, assim vai se manifestar tal negócio, né? Olha que coisa interessante isso. E a gente pode também fazer o contrário de tudo isso, porque existem leis. Existe uma lei de durabilidade que vai me determinar qual é a duração disso aqui. Então eu fazendo o desdobramento aqui, dessa coisa aqui, eu vou enxergar, né, o período que isso aqui vai se desmanchar. Eu vou entender, né, e vou ver através dos mecanismos da lei, ele se depurando, se apodrecendo, se terminando e retornando para a propriedade inerente, não manifestada lá em pacto, e vou dizer, essa madeira aqui vai durar tantos anos. Porque eu vou conseguir ter acesso a esses planos, eu tenho acesso a esses planos e eu vejo esses desdobramentos, eu faço essas percepções. Então vocês percebem, eu já estou trazendo aqui já base para o outro estudo, vocês percebem que eu estou conectado no passado, no presente, no agora, né? E também estou já entendendo do futuro. Porque eu estou entendendo este movimento dessas leis e não é milagre. Não é milagre. Eu estou entendendo. É domínio sobre as leis. É atuando nas coisas factíveis. É vendo as coisas se desenhando dentro dos mundos mentais e migrando para os mundos, né, o mundo físico. É descendo e subindo. Veja agora com essas colocações que eu fiz até então, a narrativa que eu transcorri até aqui, desde o início deste sutra. Eu não falei para vocês que primeiramente eu pensei, antes de colocar aqui esse banco, eu não falei para vocês que eu tive um processo de tempo, até inclusive vocês podem ver nos próprios sutras aí, tem o período de montagem, né? Levou-se dias para poder fazer isso. Foi cerrado, foi martelado, foi colocado energia, foi colocado moldagem, tal, foi usado das leis, mas num determinado período se materializou. Mas vocês percebem que que transcorreu-se dentro da linha do tempo um período, transcorreu-se desde lá do período, do momento, da hora, do local ao qual eu mentalizei. Olha que interessante um banco aqui. Todas as energias e as leis começaram-se a trabalhar, vieram vindo, posteriormente no meu plano inferior, é assim, é assado, eu fui dando mais formas, fui desenhando ele, aí desceu, né, para o plano astral, convertendo-se nas emoções, a emoção de ver realmente ali, um desejo muito forte, não vontade, mas um desejo muito forte. Plano etérico, né, ele começou a plasmar-se, né, com as forças etéricas. Podemos destacar para vocês, a exemplo, madeira foi usado aqui, né, como força para plasmar-se ele nessa posição, porque ele é constituído de madeira, né, e posteriormente ele, através do trabalho empregado, inclusive com outras mentes juntos ajudando, ele saiu. Houve um tempo, né, entre lá e o aqui. Então, a mesma forma, haverá um tempo entre o sair dessa posição e subir de novo. Eu digo subir no sentido de voltar aos planos anteriores. Então, a gente vê que tem formas que estão... Que pena que o nosso tempo já está caminhando-se para nós fazermos a leitura. E a leitura é uma folha de rosto e meia.
Uma folha, não é uma página, é uma folha do rosto da página e meia, né? E então nós podemos ampliar, quem sabe, até porque o 16º Sutra ele é bem explicativo. Então a gente pode ver que as ideias estão dentro de uma consciência. E essa consciência é a consciência de Deus. É a consciência divina. Nós estamos trazendo para dentro da mente de Deus a gente está trazendo. Então, tá vendo? A gente atua com Deus. E as coisas que estão aqui manifestadas, elas têm um período. Através de uma lei de precisão matemática, até mesmo um conceito, uma conta matemática, alguma coisa. Tudo está, né, dentro de um consciente universal. Quantas pessoas estão conectadas a esse banco, aqui, né, quantas pessoas estão com esse banco no conceito mental deles, então acontece o quê? Tudo isso fortalece a presença desse banco. Né? Quantas pessoas sentam-se aqui, quantas pessoas utilizam, todas as pessoas têm ele dentro da sua consciência mental também, isso tudo traz mais energia e tudo isso mais fortalece. Né? Então você está vendo a grande força que se exprime. Eu acredito que já deu para nós trazermos uma base para entender, né? Entender um pouco mais o que esse sutra quer nos dizer, e claro que agora, através da leitura que nós vamos fazer, ele vai destacar algo a mais, mas é interessante nós vermos que existe uma lei, que esse sutra aqui, ele quer discorrer através dessa lei, ele quer falar dessa lei, inclusive ele chama Krama, né? Ele quer dizer que existe uma lei para essas coisas acontecer. Não é fenômenos, não é milagres, não é lei. E o yogi ele passa a desdobrar e a senhorar-se dessas leis. É essas leis que possibilitam siddhis, é essa lei, entender dessas leis, utilizar-se dessas leis, jogar com essas leis é o que denomina os siddhis, é que faz as vibrações, é o que faz, né, com que o yogi consiga fazer as coisas que faz, né? Manifestar coisas, fazer coisas aparecer, fazer coisas desaparecer, fazer plasmar, converter coisas em outras coisas, tal. As pessoas ficam espantadas de verem, né? Mas evidentemente que é um grande yogi. Não estou tirando ou diminuindo o tamanho desse yogi. Vamos então, gente, a leitura do 15º Sutra para nós aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento. Evidentemente que eu vou tentar fazer uma leitura não atropelada, mas o tempo praticamente já nos está mandando embora. Mas acho que já deu para nós colocarmos o conceito, né, no plano. Conseguimos conceitualizar ou trazer um passo para a formatação de uma ideia, ou já um norte, né, uma direção, um caminho, um fluxo, que cria o fluxo da coisa toda. Vamos lá. A causa da diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. O progresso da ciência moderna mostrou de modo conclusivo que por trás de vários fenômenos que observamos nas diferentes esferas da vida, há uma estrutura oculta de leis que produzem e regulam esses fenômenos com precisão matemática. Antigamente, o homem era mistificado por esses fenômenos naturais. E como ele não sabia que se baseava em leis naturais, sentia-se indefeso perante eles. Porém, o advento da ciência, bem como a descoberta das leis naturais delas resultantes, deram-lhe força e confiança. Ele sabe que se pode encontrar as leis subjacentes em qualquer esfera dos fenômenos naturais. Ele pode controlá-los e manipulá-los com absoluta segurança. Sabe também que por trás das mudanças externas que observa, há processos inteiros que se ocasionam e se explicam, sendo que grande parte do trabalho científico realizado até hoje visa pesquisar tais processos interiores,
e, através do seu controle e manipulação, produzir qualquer resultado desejado no mundo físico. Ponto. Olha que interessante esse raciocínio do timing, né? Ele está nos trazendo a pensamentos bem rasos, né? bem palpáveis. Como é que o pessoal via antigamente as coisas? Antigamente tudo era milagre. Né? Antigamente o pessoal via tudo como fenomenal, casual. E aí o homem ele vai alargando, né, o seu pensamento, ele vai começando a colocar a mão na coisa, ele vai começando a investigar a coisa, e aí ele vai percebendo, né, que vai conseguindo ter acesso a essas leis, descobrindo elas, e começa a utilizar ao seu favor. Né? Começa a utilizar ao seu favor. Sabe, exemplo, né, para fazer-se o vinagre. Foi um determinado, vamos botar assim, acidente da ciência, né, no sentido de que foi buscado fazer uma coisa e aí ele entrou lá um agente, né, e esse agente fez com que o vinho azedasse. Virou vinagre. Mas o homem não entendia. Olha só, estragou o vinho. Mas depois de um determinado momento foram entender que era vinagre. E aí nasceu o vinagre. Hoje o homem faz o vinagre a hora que quer, porque entende até qual é o agente que faz com que o vinho, né, entre nesse estado. É só um exemplo para você pensar. Antes, até mesmo as doenças, né? As doenças acho que são algo muito interessante de nós analisarmos. O homem vê hoje as doenças, né, vê as doenças e sai buscar as curas, sai dominar a lei. É a lei que permite, né? Quando ele entende a lei do mecanismo de ação do vírus, ele também começa a entender a lei de ação para eliminar a ação do vírus. Eliminando a ação do vírus, eliminou o vírus. Incrível isso, né? Desse tal vírus. Acho que eu consegui trazer um ponto a mais, né? É essa ideia de um processo oculto ou de uma sequência natural subjacente nos vários fenômenos da natureza. Segura aqui. Aqui está falando então assim que o homem mergulhou, né? O homem mergulha, ele traz as coisas que estão ocultas, estão escondidas, estão ali, não estão sendo percebidas, né? Esses mecanismos, essas leis. Então está dizendo assim, ó, que essa ideia desse processo, né, que estava oculto, ou de uma sequência natural subjacente nos vários fenômenos da natureza, que está corporificada no Sutra em discussão. A palavra sânscrita krama expressa quase exatamente a ideia por trás de uma lei da natureza. Uma lei da natureza nada mais é que uma certa e invariável ordem e maneira como as coisas acontecem sob um certo conjunto de circunstâncias. Não sabemos realmente porque as coisas acontecem de certa maneira e sob certas circunstâncias. Apenas sabemos como acontecem, e uma exata formulação desse modo de ação é uma lei da natureza. Esta é também a ideia essencial por trás da palavra krama, operando nos campos dos fenômenos naturais. Segundo o sutra anterior, todos os fenômenos causados pela ação das forças naturais ou pela vontade do yogi decorrem do aparecimento e desaparecimento das respectivas propriedades em Paktri. Este sutra enfatiza que essas mudanças não decorrem de maneira casual, mas conforme leis naturais exatas e definidas que determinam com precisão matemática a maneira e a ordem das mudanças. Ponto. Dando um salto mais próximo agora ao que nós estávamos meditando, né? Nós estávamos conceitualizando anteriormente. Então a gente vê toda aquela moda, aquele modelo, né, que parece um fenômeno raciocinando daquele jeito e refletir daquela forma, e esmiuçar e compreender e mergulhar naquela forma, mas nós começamos a perceber, meus amados, né, que é simplesmente mergulhar na lei.
entender um pouco mais dos dispositivos, dos mecanismos da lei, é estar em contato, né, com a lei. Percebe isso? Aqui está nos dizendo que não é maravilhas. E que nada que não for fora de uma lei, nada que não for, né, dentro de um conjunto de conceitos que estão, de leis que estão anexadas, vamos dizer assim, permita-se que algo de extraordinário possa ser feito. Tudo será feito dentro desse conjunto, somente dentro desse conjunto de leis. É o domínio dessas leis que facultará as coisas acontecerem, né? O yogi não é um bruxo, né? O yogi não vai conseguir transformar-se em alguém que vai agir fora das leis. Não é isso. Ele vai ter um amplo domínio, conhecimento, ele vai utilizar-se das leis ao seu favor, né? Não vai haver isso. Ele não vai conseguir fazer, exemplo, a chuva subir de baixo para cima, a não ser que tenha lei que permita que isso seja feito. Aí ele poderá entender e utilizar e fazer. Mas não vai conseguir fazer isso, né? Percebe que aqui nós estamos no mundo dos efeitos. As causas estão fora daqui, né? Aqui é um mundo de efeitos, aqui são feitos efeitos, aqui são colocados manifestações, aqui é um efeito, né? Até mesmo muitas vezes nós tentamos causar esses efeitos. Quando a gente quer tocar nas pessoas, quando a gente quer atingir pessoas, quando nós queremos mudar os pensamentos de pessoas, converter o pensamento deles aos nossos pensamentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando neles conceitos, nós estamos colocando neles pensamentos para fazer eles vibrarem nos nossos pensamentos. Então eu estou colocando, né, leis, utilizando da lei para mudar os efeitos. Então tu entende, eu estou mudando as peças de um lado para poder ter outros efeitos mais lá e mudar as peças lá. Então a gente para analisar que são leis que estão sendo usadas, leis que estão por trás, leis que estão ali às nossas mãos, e que conforme a gente vai mergulhando nelas, né, e aqui fala subjacente, uma lei subjacente. Por que a madeira está aqui? Por que esse banco está aqui? Porque tem o prego que está segurando, então o prego segura ela antes. Mas por que esse prego está aqui segurando? Porque o prego foi feito antes. Como é que o prego foi feito antes? O prego foi pego e ele foi fundido do ferro. Mas da onde surgiu o ferro? Olha quantas coisas que vieram, leis intrínsecas que estão aqui todas ocultas para que isso ocorra. Então é o conhecer dessas leis, é o dominar essas leis. A necessidade de transmitir ao estudante esse fato importante será constatada se nos lembrarmos de que todos os sutras seguintes desta ação trata-se das diversas classes de siddhis que podem ser adquiridos pela prática de simyama, desdobramento, né? Alguns desses poderes ou realizações são de natureza tão extraordinária que o estudante pode ficar com a ideia de serem adquiridos pelo meio miraculoso. Isso não somente daria uma ideia equivocada acerca da natureza dessas realizações, como também abalaria a confiança do yogi em sua capacidade de adquiri-los pelo processo do yoga. Olha que interessante essa advertência de time, né? Você vai começar a ter acesso a tantas coisas que você vai achar que é você. Olha que interessante raciocinar, eu sou grande, poderoso, cuidado, irmão, né? Não é, você está só largando as mentes, e tem uma lei que permite que isso aconteça também, né? Pois há sempre um componente de incerteza associado à ideia de milagres. Um milagre pode não acontecer, mas um processo científico tende a produzir o resultado desejado, caso as condições corretas sejam providenciadas. É a natureza científica da técnica do yogi que garante o seu sucesso. Achei muito interessante esse termo aqui. Eu peguei aqui, entre muitos pensamentos que estão aqui, eu peguei um pensamento aqui. Aqui está divertindo um cuidado para o yogi, né? Que o yogi tenha um cuidado, porque ele pode tropeçar, né? Começam coisas a aparecer, começam certezas dentro de si brotar, se eu sei, né? Mesmo que não se tenha muitas vezes nem entendido, mas fica tudo ali, porque vai o pacotão todo de informações para dentro da gente, e o yogi começa a se maravilhar achando que é produtor de milagres, começa a achar que, né,
que tem uma confiança muito grande, que é o cara tal, e não é bem assim. Né? Tem que ter o domínio, tem que entender as leis, compreender as leis, experienciar, é uma ciência verdadeira, uma ciência pura. Eu gostei desse pensamento, não sei se eu consegui trazer o raciocínio para você, mas eu gostei desse pensamento. Isso aqui só até como uma advertência. E pode ser uma queda do yogi, né? Achar que é o grandão e cair, né? Vamos lá. É especialmente necessário enfatizar esse fato em virtude da estranha atitude dos modernos cientistas em relação a todos os fenômenos que são de caráter puramente físico e não podem ser tratados em um laboratório científico por meio de instrumentos físicos. Eles não somente descreem tudo que não possa ser investigado por meio de instrumentos físicos, como também o considera fora do mundo das leis. Bem interessante. Aqui é um raciocínio, como é que a ciência age, né? A ciência, se não tiver como explicar, eles ainda atribuem, né, a algo que não compreendido, não aceito. Né? Não aceito ainda. Então tem que ser compreendido, experienciado, dominado, exposto, provado. E aqui está fazendo uma colocação, mas como que tem coisas que não são, que estão em nosso meio e não podem ser feitas por meio físico, né? Medidas por meio físico, tende a aparecer-se. Eu fico pensando nisso, né? Se o mundo dos espirituais não são físicos, como a ciência vai prová-los? Com que instrumentos, né? Que instrumentos vão utilizá-los para poder prová-los? Eu fico pensando nisso também. Para eles, somente os fenômenos físicos são governados por leis naturais. Todos os demais fenômenos relacionados com experiências mentais, psíquicas e espirituais da humanidade pertencem implicitamente ao mundo do caos, no qual não há leis definidas e exatas e, portanto, sequer a possibilidade de investigá-las de maneira científica. A filosofia do yoga adota um outro ponto de vista mais sensato e científico. Considera todo o universo manifestado um cosmo. Declara enfaticamente que todos os fenômenos no âmbito desse universo, tanto superfísico como físicos, estão sujeitos a leis naturais que atuam com precisão matemática. A filosofia do yoga provê os meios pelos quais os fenômenos superfísicos podem ser investigados e as leis subjacentes descobertas. O estudante está assim não apenas livre para decidir qual é a mais racional visão do universo, mas também para testar, mediante suas próprias experiências, as práticas, qual é o ponto de vista correto. Perfeito, meus amigos. Esse aqui é o Sutra, tá? Em si. Claro que ele toca de uma forma, né? Ele toca de uma forma mais diferente do que nós estivemos falando desde o começo. Mas a gente arranhou daquele jeito para você entender sobre mecanismos de leis e tudo mais, porque vai servir de muita base para o Sutra 16. O 16º Sutra, olha o que ele diz. Pela aplicação de Semyama, os 3 tipos de transformação, Nirodha, Samadhi e Ekagrata, que nós vimos lá atrás, o conhecimento do passado e do futuro é obtido. Tá? Você entendeu o que nós acabamos de dizer agora, de subir, descer, vem para cá, puxa para cá e tal, e lei disso, tal. Nós estamos falando desse 16º Sutra, mas definindo para você que é por leis que isso acontece. São leis definidas que isso acontece. E aqui o 16º Sutra vem falar sobre tudo isso. O 15º Sutra, né? Vem falar sobre tudo isso. Vem falar sobre estas leis. Vem falar da forma que essas leis estão dispostas, tá? Uma outra recomendação do 16º Sutra, eu não sei como é que a gente vai fazer, se ele se dará por partes, porque o 16º Sutra, o 16º Sutra, ele teria ele tem praticamente 3 folhas, gente. Ele tem metade de um rosto aqui e ele finaliza com praticamente uma metade do rosto aqui. Então dariam praticamente 3 folhas.
de leitura. Então a gente não sabe ainda se nós não vamos ter que transcorrer ele em partes. A gente vai ficar agora já fazendo uma pré-iniciação de estudos, né, uma pré-iniciação acadêmica com ele durante todos essa semana, e vamos ver a melhor forma de te entregar, de esmiuçar e te passar para te entregar o que é teu desse 16º Sutra. Mas é um sutra muito importante. O que você pode fazer como lição até lá? Você pode fazer mergulhos nas técnicas aqui de perfazer, né, assistir de novo os sutras que nós vamos estar falando sobre Ekagrata, Nirodha, né, que são os sutras anteriores. Você pode dar uma observada então aqui, né, no Sutra 9, no Sutra 10, no Sutra 11, no Sutra 12, você pode estar reassistindo-os, revendo-os novamente para entender o processo, né? Nirodha, afasta, observa, vê o plano subjacente, entende das leis, esmiuça, né? Concentrou Samadhi, aí nós vamos, né, aí Ekagrata e tudo mais, podemos fazer tudo isso, para depois quando chegar aqui facilitar o nosso mergulho e nosso entendimento até aqui. Eu acredito que é algo bem bacana de se fazer, né? Algo bem legal mesmo que nós possamos fazer. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha feito a compreensão realmente do que esse sutra quis explicar. Por mais miraculosas que possam parecer as manifestações, por mais extraordinário que é a ação do yogi, por mais grandiosa que parece ser todas essas coisas, todas elas estão desenhadas dentro de leis. A própria manifestação cósmica, né, a própria manifestação de um universo sendo infinito, né, o universo também é definido e regrado dentro de uma lei. Para que ocorra a própria chuva dentro da natureza, são lei e leis que estão atuando e trabalhando. Nada foge uma lei, ou um conjunto de leis, ou leis sequenciais atuando que geram-se um efeito do outro lado. Né? E fazer o domínio, entender tudo isso através do que nós falamos, observar a ação no plano mental, ver se desenhando nos outros planos, é poder atuar e trabalhar na mudança, na alteração, na convergência de tudo isso. Tá bom? Mas isso é assunto para os nossos próximos sutras. Obrigado a todos e Namastê.